Graça e paz, livres em Cristo, uma boa noite para você. Desde já eu desejo em Deus que Deus abençoe a sua noite. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua noite poderosamente. Eu quero convidar você para nós juntos orarmos ao Senhor nesse momento, pedindo luz e clareza no entendimento do texto que nós vamos ler nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, oramos ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós. E que, Pai amado, a luz do Senhor clareie a nossa mente, o nosso coração, traga luz sobre o nosso entendimento, para que possamos mudar o nosso comportamento, Pai, e ter luz nos nossos caminhos, nos nossos dias. Esse é o pedido que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler nesse momento é o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E a palavra do Senhor Deus diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Amém? Graças a Deus. Queridos, Jesus é a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel. Isso significa o que para nós? Significa que em meio às nossas dificuldades, lutas, provações, em meio às nossas adversidades que nós enfrentamos nos nossos dias, nós temos a convicção de que o Senhor é a testemunha fiel de que Deus cumpre a palavra dEle. Quando Deus proferiu a palavra dEle por meio dos profetas, de que um menino iria nascer de uma virgem e que ele viria de Belém, todas as profecias que foram liberadas sobre Jesus se cumpriram nele, porque ele é testemunha fiel. Ele é a palavra de Deus que encarnou para comprovar que tudo que Deus promete, ele cumpre. E nós podemos ter essa confiança. Agora o texto prossegue dizendo: o primogênito dentre os mortos. E isso aqui é importante entender. O que significa isso? Na verdade, isso é algo muito importante de se compreender, porque alguns vão ler esse texto e dirão assim: mas Jesus não foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Jesus não foi a primeira pessoa a morrer e também não foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Lázaro foi ressuscitado antes de Jesus. Lázaro morreu, Jesus orou e ele ressuscitou. Jesus fez um milagre e Lázaro ressuscitou. Antes de Lázaro ainda houveram muitas outras pessoas, ou algumas outras pessoas. Por exemplo, nós temos o relato da filha de Jairo, nós temos o relato do menino que Eliseu deitou sobre ele e orou, e o Espírito do Senhor soprou sobre o menino voltou a viver. E nós temos outros relatos, o relato do general que foi lançado no túmulo do profeta Eliseu, e quando o corpo daquele homem caiu lá no túmulo de Eliseu, aquele homem ressuscitou só de tocar lá no túmulo onde Eliseu tinha sido enterrado. Então, muitas pessoas ressuscitaram dos mortos. O próprio Jesus, quando ele estava pendurado na cruz e ele expirou dizendo: Pai, está consumado, quando ele inclinou a cabeça e morreu, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Lucas que a terra tremeu e os túmulos se racharam e alguns mortos se levantaram do túmulo e entraram na cidade e foram para suas casas vivos. Então, pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Por que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 1:5 que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Porque uma realidade precisa ser observada. Lázaro, a filha de Jairo e todas essas pessoas que eu citei aqui, eles nasceram, morreram, ressuscitaram e morreram de novo. Agora Jesus, ele não morreu de novo. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e está vivo eternamente. Ele é o primogênito dentre os mortos, e é por isso que existe na teologia uma diferenciação entre dois termos: ressuscitar, o ressuscitado e o ressurreto. Jesus é o ressurreto. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Então ele é o primogênito dentre os mortos. Você entenda essa verdade, guarde ela no seu coração, para que você, como o apóstolo Pedro disse, tenha com sabedoria e com mansidão a resposta para poder responder àqueles que questionam a causa da sua fé. Então Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer. Todos os que morreram um dia ressuscitarão,
para eternidade. Mas todos os que nasceram e morreram vão ressuscitar no último dia, na volta de Jesus, para estarem diante dele junto conosco. Agora você vira alguém mais estudado na Bíblia, pode virar e dizer assim, mas nós temos o caso de Moisés, que morreu, e o Cadu já está até rindo aqui, porque provavelmente ele pensou nisso. O caso de Moisés, que morreu, e o anjo do Senhor veio e buscou o corpo dele, e depois ele apareceu vivo, ele de um lado, Elias do outro, e Jesus no meio. E aí? Moisés morreu e ressuscitou para nunca mais morrer? Não. A Bíblia fala no livro do Apocalipse que haverão 2 testemunhas que estarão nos portões de Jerusalém. E da boca deles, dessas 2 testemunhas, sairá fogo. E essas testemunhas serão mortas, elas serão assassinadas diante de todos verão. E teologicamente falando, todos apoiam que essas 2 testemunhas são Elias e Moisés. Elias também subiu para o céu sem morrer, você se lembra disso? Então, todos os que nasceram, morreram para ressuscitarem e estarem com o Senhor. Mas Jesus nasceu, morreu, ressuscitou eternamente, de uma vez por todas, e já está na eternidade. Ele já chegou lá, ressurreto. O que nós vamos viver um dia, Ele já está vivendo. Está vendo como esses devocionais são importantes? Olha quantas coisas você tem aprendido aqui nesses devocionais tão curtos. Dia após dia, cada momento do dia, manhã, tarde e noite, Deus tem nos ensinado coisas preciosas aqui. Abrace o que Deus tem ensinado. Ame a palavra do Senhor. E você estará demonstrando o seu amor pelo Senhor, como você aprendeu na tarde. Então, o texto prossegue, para eu concluir aqui, dizendo que Ele é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. E isso é maravilhoso demais, saber que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então qualquer um que se levante contra nós está debaixo da autoridade do nosso Deus. Qualquer autoridade política, qualquer autoridade governamental, seja o que for que acontecer, toda autoridade está debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. E o texto prossegue dizendo, Ele que nos amou, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. E isso é maravilhoso demais. E talvez você diga assim, a Bíblia fala que Jesus me libertou dos meus pecados por meio do sangue dele, mas eu continuo pecando, continuo sendo pecador. O apóstolo João falou que aquele que disser que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Como resolver esse problema? A grande realidade da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus nos purificou do nosso pecado, abrindo para nós o acesso a Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e fazer propiciação pelo pecado da nação. Então, nós não tínhamos acesso a Deus para entrar diante dele, orar, nos arrepender dos nossos pecados e recebermos o perdão de Deus por meio de uma oração de arrependimento. O sumo sacerdote tinha que entrar depois de um ritual de purificação, levando o sangue de um animal para ser aspergido sobre o altar. Mas o sangue de Jesus foi derramado por nós na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, do Cordeiro perfeito de Deus, foi a propiciação definitiva para abrir o véu do templo, para rasgar o véu do templo e nos dar acesso a Deus. Sabe a oração que nós fizemos aqui no início? Sabe a oração que nós vamos fazer agora? O Pai nos ouve, o Pai ouve você, me ouve, Ele nos ouve. Por quê? Porque Jesus foi a propiciação perfeita. O sangue derramado de Jesus abriu para nós o acesso. E agora, mesmo que somos pecadores por natureza, mesmo que ainda cometemos pecados, temos a testemunha fiel, o misericordioso Senhor, o advogado, o justo, que pode interceder por nós junto ao Pai, quando nós nos achegamos pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou. Aleluia! Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo ao Senhor a bênção dEle sobre a nossa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, graças nós te damos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o véu do templo se rasgou, porque Jesus cumpriu o sacrifício perfeito. Pai, não temos dúvidas
de que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Os pecados que cometemos no passado, os pecados que cometemos no presente e os pecados que cometeremos no futuro, por infelizmente ainda estarmos presos a esse corpo corruptível, nós sabemos que eles foram perdoados na cruz do Calvário, quando o sangue foi derramado. E nós temos acesso ao Senhor para pedir perdão, para clamar pelo perdão e pela purificação. E o perdão e a graça são derramados sobre nós. Pai Santo, a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Lance o coração do Senhor, Pai, sobre as nossas misérias, nos purificando de todo o pecado. Que possamos ter uma noite de sono tranquila, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e descansar, sabendo que a testemunha fiel, Jesus Cristo, a palavra de Deus que se cumpriu, derramou o sangue por nós e nos deu acesso ao perdão de Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua noite. Fique na paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, clicar no botão gostei se foi bênção para a sua vida e deixar o seu comentário aí nos comentários, porque isso com certeza nos ajuda muito na propagação da mensagem do Evangelho. Não é um pedido de vaidade, não é um pedido porque nós queremos aparecer a Livres em Cristo, o pastor Saulo, não. É um pedido para que você me ajude, nos ajude na propagação da mensagem do Evangelho. Tudo que você ouve aqui, nesses devocionais, nos cultos, nas pregações, tudo é Cristo o centro. Então, em nome de Jesus, ajude-nos na divulgação da mensagem de Cristo e eu tenho certeza que o Senhor te abençoará poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe.